Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Bem-vindos ao Zoom Literário. Hoje eu vou conversar com a escritora Maria Lúcia Pinheiro Sampaio, autora do livro A Religião Divina do Mundo Imaterial e Diálogos com os Deuses e as Almas. O livro da Maria Lúcia está disponível no site das livrarias Escortece, Amazon, Magalu, Submarino e Americanas.com. Olá, Maria Lúcia, tudo bem com você? Tudo bem. Maria Lúcia, é um prazer ter você aqui para conversar com a gente, né? Para contar um pouquinho do seu trabalho, né? E eu gostaria que você começasse falando sobre você, né? Sobre sua carreira como escritora, como professora universitária, quais são os livros que você publicou. Ah, eu lecionei em ensino fundamental, lecionei em faculdade de particular também, a faculdade de Avaré e Jacarezinho, e depois eu fiz concurso para a Unesp e trabalhei em teoria da literatura. Eu publiquei vários livros, e a maioria de poesia, e geralmente pelo Scortese, a maioria foi pelo Scortese. Eu tenho esse meu livro de poesia, de contos, poesia eu tenho bastante também, os livros eu tenho peça de teatro, tudo, e agora eu publiquei esse livro, A Religião do Mundo Imaterial, os Deuses e as Almas, que é um livro sobre religião. Certo, É o primeiro livro que eu faço assim sobre religião. Eu estudo há muitos anos, mas nunca fiz um livro sobre religião. certo. E como que você teve acesso, né? Porque o livro fala da religião divina, né? Como que você teve Sim. acesso a esse tema? É o seguinte, foi através de um deus do mundo imaterial chamado Abraxas, que é um deus de luz negra e era o regente da Terra. Ele me mandou inúmeras mensagens para eu escrever poesias e eu escrevi um livro chamado Revelação. E a partir desse livro eu fui escrevendo e tive colaboração de outros seres divinos também. Consegui depois, cheguei à conclusão que havia mensagens divinas na filosofia grega. E eu coloquei várias coisas aqui da filosofia grega no livro, no livro sobre religião. E eu liguei indiretamente a religião divina à filosofia, não só a filosofia grega, mas a filosofia em geral, porque eu acho que ela é uma fonte de sabedoria. E então, e a religião divina, ela exige que as pessoas estudem e alcancem a sabedoria. E por isso a filosofia eu acho que é bastante importante, a meditação e a filosofia. Tem até um poema que eu vou ler só uma parte. A religião divina não aceita a renúncia ao mundo. A vida existe para ser usufruída e a terra é uma criação dos seres divinos. Como não existe vida depois da morte, a existência terrena tem que ser vivida intensamente. O Senhor da luz branca quer que os seres humanos vivam na plenitude. O Senhor da luz branca condena o apego excessivo aos bens materiais e o culto exagerado da beleza do corpo, o materialismo, o consumismo e os falsos valores. Os seres humanos devem ter moderação nos seus atos,
deve cuidar do corpo e do espírito. As vidas não teriam o fascínio e o prazer se não fossem os artistas divinos constantemente presentes em nossa existência, através da música, da arte, da literatura, da dança e da beleza. Eles deram à terra, às plantas, a todos os seres vivos, a sua marca divina. Esse texto foi feito com auxílio de Abraxas, que mandou as mensagens para mim, eu fiz a poesia, e pertence ao livro inédito Revelação. Eu descobri posteriormente, recentemente, que Abraxas trabalhava para o Criador da vida, que nós temos, mas ele não pode ser chamado de Deus. Nós não temos um Deus no mundo imaterial, porque esse ser, ele nasceu num lugar de grande, onde o mal era muito intenso, para ele ter um poder científico e divino muito grande. Ele não pode ser cultuado. Ele criou um mundo imaterial, e os deuses, e criou a terra com o auxílio dos deuses, de luz branca e de luz negra. Eu não... Foi revelado posteriormente que Abraxas estava a serviço dele, e ele também ajudou nesse livro, mandando mensagens subliminares. Eu não sabia que ele tinha ajudado, mas eu estava bastante inspirada quando fiz esse livro. Maria Lúcia, conta aqui para a gente, só para a gente poder entender, né, um pouco mais sobre o que você está contando aí para a gente, né? Quais são os princípios da religião divina? Religião divina, ela quer que as pessoas optem pelo bem. O bem existe no mundo imaterial como uma mente e tem um corpo de luz branca. Essa luz é enviada para a Terra para que as pessoas façam opção entre o bem e o mal, porque existe também o inferno. É uma religião que tem uma fase contemplativa e uma fase de ação, que as pessoas devem também procurar servir a humanidade e ajudá-la. Os deuses que são adorados são os deuses de luz branca, que são os criadores de luz branca, sua esposa, seus filhos e os guardiões, os casais de guardiões alados, que mantêm a ordem e a lei no mundo imaterial, e eles podem ser adorados também. A religião divina criou a ordem dos guardiões da vida e do sagrado, e todas as pessoas que optarem pela religião, eles podem pertencer à ordem dos guardiões da vida e do sagrado, que tem a função de estudar a religião divina e também influenciar na sociedade. E tem uma parte das pessoas pertence a um quadro místico, que seriam os sacerdotes e sacerdotisas da religião. A religião vai ter sacerdote e sacerdotisa, não só será uma religião de homens, porque existem deusas no mundo imaterial, e elas são importantes, e vai ser criado uma deusa criadora também. Eles sempre tiveram deusas, mas elas só apareceram no paganismo. Depois, o cristianismo e a religião hebraica, elas não têm deusas. É um deus solitário, que não gosta muito das mulheres, e não tem deusa. A deusa foi retirada e ela sempre existiu. Isso prejudicou também as mulheres. Então, a religião divina vai ter sacerdotisas também, sacerdotes e sacerdotisas. A religião divina quer que as pessoas encarnem o bem, sejam guerreiros do bem. Ser feliz na religião divina
é o grande objetivo do ser humano. E ele consegue, se ele optar pelo bem, se ele se fortalecer com o bem, e ele pode realizar os seus ideais profissionais, casar-se, ter uma família. O, a religião divina é contra convento, monastério é a favor do casamento. Ela não é a favor de liberdade sexual, mas ela é a favor de, inclusive, se o país quiser ter poligamia, um homem ter duas esposas, pode aceitar. Ela procura fazer com que as pessoas vivam intensamente, porque não tem outra oportunidade no mundo imaterial. A alma sobrevive, mas fica em vida latente. Então, ela aceita o casamento provisório, mas não aceita o sexo sem compromisso. Existe hoje, porque as opções são poucas. E, Religião divina, ela se assemelha a alguma religião já existente? olha, eu estou fazendo pesquisa, estudando o budismo que eu não conhecia. Ela tem grandes semelhanças com o budismo, porque a Abraxas me disse que ele ajudou Siddhartha Gautama a fundar essa filosofia de vida. O budismo não é uma religião, ela é uma filosofia mística de vida e é muito parecida. Eu estou lendo os textos, vendo na internet, porque eu não tenho todos os livros, eu pretendo comprar. É muito parecida com os pressupostos do budismo, se bem que não existe reencarnação, mas é muito parecido, assim, no sentido de amor, de amar as criaturas, de compaixão, do bem, de fazer o bem. Tem grandes semelhanças, entendeu? Grandes semelhanças. Tem, tem semelhanças com as religiões de mistérios da Grécia Antiga, o pitagorismo e o orfismo tem semelhança, porque tem semelhança com a filosofia platônica, porque Platão usou para fazer a sua metafísica dessas religiões de mistério. Eu percebi a ligação, e agora eu estou percebendo a ligação com o budismo que eu estou estudando. Mas o Certo, budismo não é uma religião, é uma a filosofia filosofia. mística. E é realmente, eu achei assim, muito bonito. Eles falam do aperfeiçoamento interior, que a religião divina fala também. Só que eles desenvolvem isso, que eu não tive tempo de desenvolver. Eu falo no aperfeiçoamento interior, na opção pelo bem, mas eles desenvolvem o aperfeiçoamento interior. E conta uma coisa pra gente, os deuses e as divindades, né, da religião divina, eles podem ser cultuados pelos Os de humanos, luz, né, no caso? só os de luz branca. O reino tem o reino de luz branca, que tem o Criador, a deusa, a esposa, os filhos que podem ser cultuados e os guardiões, os casais e guardiões. E os artistas, nós temos artistas divinos que ajudaram a criar a vida, eles podem ser cultuados. E os artistas humanos foram criados com modelos deles, e eles são muito importantes para a humanidade, porque eles conduzem a música, a literatura, ela pode conduzir ao êxtase, entendeu? Então, eles devem ser cultuados, e os artistas humanos, eles têm ligação com eles, e a obra é muito importante. Então, usufruir a arte é muito importante. A arte é divina, ela tem origem divina, e, e ela é importante. Certo.
Eu queria que você falasse agora um pouco para a gente, né, mais especificamente, então, sobre o livro, né? A religião divina do mundo imaterial e diálogos com os deuses e as almas, né? Queria que você contasse aqui para a gente do que exatamente que se trata o livro. Olha, o livro, ele trata de, de todos os princípios da religião divina, fala sobre a alma, que é imortal. A alma, ela é feita de essência do mundo imaterial, e quando o ser humano morre, a alma sobrevive e vai para o mundo imaterial. Tem dois portais, um portal de luz branca e um portal de luz negra. E só que essas almas ficam em vida latente, elas são um tributo pago aos criadores pelo dom da vida. E quando as pessoas estão vivas, a alma, se a pessoa é boa, a alma ilumina ela, dá a sua espiritualidade e protege. Nós temos uma parte assim de divindade dentro de nós. Por isso que os gnósticos achavam que o Deus era interior, e nós temos uma alma divina também. Então ele fala sobre a alma, sobre os rituais da religião divina, sobre o casamento, o que é o casamento, o que é o sexo dentro da religião divina. E a religião divina ela não acha que o sexo é pecaminoso ou deve ser proibido, porque é uma criação divina. Mas só é permitido os prazeres do bem. Os prazeres satânicos assim são perigosos, os prazeres satânicos. Então aqui também ele fala, eles mandaram para mim as leis divinas. O livro tem as leis divinas, que foi mandado para a humanidade de forma subliminar, não por escrito. Agora está por escrito essas leis. Tem as regras do casamento também. Não foi só a Abraxas que deu contribuição para o livro. Tem vários seres divinos aqui que contribuíram com esse livro. Mandaram as leis divinas, as regras do casamento. Eles acham que o casamento é muito importante, a família é muito importante. E O livro, Maria Lúcia, o livro é um diálogo, ele acaba sendo, ele é composto como se fosse um diálogo, na verdade são vários diálogos ali que vão acontecendo, né? sim, eu tenho vários poemas, eu fiz vários poemas, e eu vou falando o que é a religião divina, e depois tem os diálogos com seres divinos. Eles falam sobre a alma, sobre a religião, entendeu? E esse segundo volume é um diálogo com os deuses e as almas. Ninguém tem acesso diretamente às almas, porque elas estão dentro do invólucro, e só os seres divinos é que têm acesso a essas almas. Então, eles me deram acesso às almas, entendeu? Eles deram acesso às almas. É impossível um acesso direto, porque elas estão no mundo imaterial em vida latente. Então, eles têm que despertar e converso com elas, e depois me mandaram. Então, o segundo livro são entrevistas com Platão, que era um ser divino e humano ao mesmo tempo. Ele veio na Terra com uma missão, e ele foi muito importante para a filosofia em geral. Aqui, então, são vários. O segundo volume é diferente, porque são entrevistas com Platão, diálogos com Abraxas, discussão entre mim e Abraxas,
pronunciamento do Criador Supremo. Aqui são várias pessoas falando, dialogando e dando as suas mensagens. Tem mensagens de Jung também, que era um ser humano e divino, várias mensagens de Platão, que fala que ele reclama que a metafísica foi retirada da filosofia, e era uma parte importantíssima da filosofia. E eu discuto aqui o problema da filosofia que perdeu aquela essência que tinha na filosofia grega, a noção de totalidade. Aqui já é um livro diferente do primeiro. O primeiro trata da religião divina, e as pessoas aqui falam sobre a religião divina. E mensagens de Rumi, eu conseguia uma mensagem daquele sufista e poeta Rumi, que eu gosto muito. Tem mensagens de Zimmer, que escreveu uma obra muito importante de filosofia hindu. Tem falas de Campbell, de Mircea Eliade, que eu estudei bastante. Tem coisas importantes que eles falam sobre o mundo atual. Então, Certo. são dois livros. O primeiro é sobre a religião divina, Ok. com interferências de seres divinos também. E esse outro já é mais sobre problemas que eu discuto com seres divinos, e a interferência de almas também, que foi conseguida indiretamente através de seres divinos. Certo. É um trabalho, então, desenvolvido em 2 volumes, né? Como você está explicando aqui para a gente, e tem a proposta de continuar, você continua pesquisando, continua escrevendo, tem projeto para mais livros? Conta aqui para a gente. Olha, eu estou estudando agora o budismo, porque eu não sabia que era parecido com a religião divina, porque foi inspirado pelo Criador, tanto a religião divina que eu estruturei, que na verdade eu não criei uma religião, eu estruturei uma religião que eles me enviaram, e, e tem o mesmo autor, que é o Criador da vida, e é realmente parecido. Eu estou estudando agora, estou fazendo pesquisa, vendo, vou comprar mais livros, mas vale a pena as pessoas lerem, porque ela complementa a parte de aperfeiçoamento interior desse livro. Porque eu falo no aperfeiçoamento interior, no que as pessoas devem optar pelo bem, encarnar o bem, porque tem pessoas que encarnam o mal. Eu falo também, né, sobre o inferno aqui, porque existe, e sobre o mal, que a pessoa tem que se proteger do mal. Inclusive, eu acho que as pessoas têm que vivenciar o mal. Acontece alguma coisa na humanidade, então ela tem que se sensibilizar com isso para recusar o mal, ela lutar contra o mal. E a pessoa luta contra o mal, não precisa ser um herói. Ela optando pelo bem, pelos seus valores, ela melhora o ambiente onde ela está e ajuda as pessoas. Certo, a se afastar dessa questão das sombras e do mal, né? Tá Sim. certo. Maria Lúcia, quando que você se deu conta, né, de que você estava recebendo essas mensagens, né? Conta pra gente como que foi que aconteceu esse processo. Olha, esse ser que é a Brax apareceu para mim quando eu tinha uns 30 anos, numa situação muito ruim para mim, que eu fiquei doente, tudo, mas ele apareceu. Depois, ele apareceu quando eu tinha 52 anos, e eu escrevi 2 livros, Abraxas, Deus e Demônio,
e que é um livro que eu pus que é agnóstico, e O Segredo dos Deuses. Aí aparece, o livro é falso, entendeu? Porque ele não é Deus. Ele é o Deus com letra maiúscula. Ele é um Deus. E nós não tem, o mundo imaterial não tem um Deus com letra maiúscula. Nada, nenhum ser lá corresponde ao que os seres humanos imaginaram que era Deus. E então aparece nesses livros vários segredos divinos também da religião divina. Então isso foi ao longo do tempo. Depois eu publiquei por vocês A Sombra de Deus, que foi um livro que ele me inspirou, mas não assim diretamente, foi uma coisa assim inspirada. Ele quis que eu vivenciasse o mal, e eu vivenciei através de notícias de jornal, e escrevi esse livro, que são poemas sobre o mal, entendeu? Foi publicado por vocês, tem essa capa aqui do Bosch, que eu gosto muito, que ele trabalha com o mal, e é um livro que ele mostra o mal divino, aparece nesse livro. Eu vou Então, pedir para você mostrar, eu vou pedir para você mostrar para a gente a capa do livro, porque a gente, eu não consegui. Ah, ok. isso aqui aparece textos que ele me inspirou e ele me falou pela primeira vez do mal divino, de Satã. Eu achava que era um mito, mas não é. O nome é um mito, entendeu? Mas existe o demônio e ele atua na Terra. Então, nesse livro, eu coloquei isso, o mal divino, entendeu? Que atua na Terra e prejudica muito a humanidade. Então, Certo. faz muitos anos que eu tenho esse acesso à Abraxas, não diretamente, mas indiretamente, às vezes diretamente, e foi com esse livro que ele me mandou, as mensagens eu escrevi, eu tinha 62 anos. Aí eu comecei a fazer um site na Hebra, tudo, e depois saiu esse livro. Eu fiquei meses trabalhando no livro, foi durante o tempo da pandemia, sabe? Em que eu quebrei o braço também, eu não podia sair de casa, então eu resolvi reestruturar o que eu tinha no site e escrevi o livro. Depois, Tá, tá, ok. não Aí sei, nós estamos falando, então, agora desse daqui, né? É mais um é, trabalho da Maria faz Lúcia. anos que eu trabalho nisso, entendeu? Eu trabalhei no site, tudo, mas o site não era a versão que eu queria. Aí eu fiz essa versão, aproveitando poemas do site, tudo, e ficou muito bom o livro, eu gostei demais do livro. A gente está chegando no finalzinho, então, aqui do nosso tempo, né? Sim, Então fica aqui o convite, né, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais a fundo do que a Maria Lúcia explicou aqui para a gente. É um tema bem complexo, né? Então tem o é. livro dela, ele está dividido em dois volumes, né? Então tem o volume um e o volume 2, né? E aí fica o convite para quem se interessou, entrar lá no site das livrarias, né? Livrarias Cortese, da Amazon, da Magalu, no estante virtual, e adquirir o livro, certo? Vocês fizeram também o e-book, né? E tem o e-book também, muito bem lembrado isso. Então, quem sentir aí tiver mais familiaridade com o e-book, tem aí, está disponível também lá nas livrarias. Eu queria agradecer, então, aqui a sua presença, né? Fico muito grata pela sua presença aqui na TV Livro. Obrigada.